Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é um tema bastante difícil, é um tema que há muito tempo que eu queria trazer. É um tema que me dá até um certo nervosismo e muita resistência só pelo simples facto de ter decidido trazer aqui ao podcast, mas há muito tempo que eu queria e eu senti que chegou o momento e de certa forma foi um tema tão difícil para mim que me deixou tantas raízes profundas que eu sempre fui colocando para debaixo de toda a minha bagagem e acho que o facto de me ter sentado a refletir sobre ele e agora também falar sobre ele me fez ver as coisas de uma perspectiva ainda mais profunda, ainda mais madura de tudo aquilo que eu vivi e muito curadora. Então, como eu sempre vos disse em alguns textos do Instagram, eu vivi uma fase de cura milenar de milénios, foi mesmo. Foi assim uma fase que eu decidi que eu ia olhar de forma inconsciente para muita coisa que eu tinha de muitas vidas passadas. E foi assim a pior fase da minha vida. Foi uma fase de cura super profunda que durou muito tempo, pelo menos enquanto eu vivia, parecia uma eternidade. Foi cerca de 3 anos, começou em 2020, terminou mais ou menos em 2023, mas deixou realmente, eu até diria, um trauma. Deixou cicatrizes muito profundas, medos muito profundos. E como vocês devem ter percebido, vamos falar sobre como curar o medo de que nos façam mal energeticamente. Será que eu estou assim porque me fizeram bruxaria? Será que a minha vida não anda nem desanda porque me fizeram mal olhado? Será todo aquele mindset que acaba por estar embrenhado na nossa sociedade, que foi isso que eu comecei a perceber. Nós associamos muito aquele relacionamento não está a dar porque aquela pessoa queria estar com a minha parceira e então fez um trabalho para que o relacionamento não desse. A minha carreira não anda nem desanda, então significa que alguém fez um trabalho, fez uma bruxaria, fez um voodoo, fez uma merda qualquer e por isso é que a minha vida está neste estado. E eu compreendi até é super interessante. Eu cresci num meio em que realmente estas crenças estão mesmo muito profundas. A Ilha da Madeira, não sei bem a razão, mas já tive esta conversa com muita gente e este tema é muito forte aqui. E se calhar por isso é que eu cresci aqui, que eu escolhi entre vidas crescer esta vida aqui. Acaba por ser um meio muito pequeno, um meio em que a Igreja Católica tem muita força e claro que não é só aqui na Madeira. Eu realmente fui percebendo ao longo desta jornada que estas crenças acabam por ser crenças que estão muito marcadas na nossa sociedade e que em todo o lado pessoas que me diziam serem céticas, mas que no fundo continuavam a acreditar que alguém lhes tinha feito alguma coisa. E houve assim, durante esta fase que eu a seguir já vou começar a falar, houve assim uma fase em que os guias disseram que eu estava realmente só a observar. Nada do que eu tentasse empreender naquela altura iria dar certo, iria dar frutos, porque eles realmente tinham colocado como se eu estivesse com uns óculos a realmente só observar. Então, para eu estar super atenta a tudo o que vinha, e eu posso-vos dizer que é mesmo incrível, parecia que eu era colocada diante de certas conversas, como por exemplo, eu estar numa viagem de trabalho e eu ia num dado carro e pedirem-me para eu ir no outro e de repente eu estava sentada a ouvir uma pessoa que se diz cética e que não acredita rigorosamente nada a dizer a outra que aquele trabalho naquele dia tinha corrido assim porque tinha visto o olhar de uma dada pessoa e acreditava que aquela pessoa devia ter lançado alguma coisa. Familiares que me vinham falar sobre isto, amigos que me vinham falar sobre isto, tantas pessoas que se diziam céticas, pessoas que diziam que não acreditavam rigorosamente nestas coisas, mas que depois diziam, mas será? Será que eu estou a sentir-me assim mal por causa disto? Será? Será? Ou pessoas, às vezes eu estava a passar na rua e de repente eu ouvia
Pá, juro, era incrível. Eu ouvia, devem-me ter lançado para aqui um bruxedo qualquer e por isso é que a minha vida está assim. É lá, foi mesmo incrível porque neste aspecto eu sentia mesmo quase como se a vida me tivesse a guiar e de alguma forma eu não queria nada ter a ver com aquele tema, mas eu estava sempre a ter que olhar para aquele tema de diversas formas. Mesmo sobre a mediunidade, eu acabo por receber tantas mulheres que, se eu contasse as histórias que elas me contam da sua mediunidade, eu até diria, meu Deus, que histórias muito mais incríveis do que as minhas. E eu até, a dada altura, perguntei-me por que razão será que eu atraio tantas mulheres que venham até mim contar aquelas histórias, porque elas não sabem o que fazer e que eu acredito que não tenho como ajudá-las. E houve uma que uma vez eu disse e ela disse, mas eu acredito que tu podes ajudar. E eu depois comecei a perceber que, no fundo, havia uma grande desresponsabilização delas para com a sua mediunidade e que também espelhava-me nesse aspecto de serem super mediúnicas, receberem ataques energéticos, ataques espirituais, mas elas estavam só na parte má da sua mediunidade, porque elas não se responsabilizavam a realmente perceber como lidar com a sua mediunidade. E nós estamos numa era em que realmente toda a gente é mediúnica, toda a gente tem capacidades de cura, só que umas pessoas vêm mais desenvolvidas do que outras e toda a gente pode desenvolver-se assim acreditar. Isto é mesmo aquilo que eu acredito, é aquilo que eu aprendi com os guias. Mas realmente há pessoas que vêm com muito mais de desenvoltura desde criança. Há algumas que acabam por fechar o canal e há outras que não fecham. E nestas mulheres que eu ia recebendo amigas ou às vezes em leituras angélicas, eu achava mesmo incrível as histórias que elas contavam, histórias que até pareciam loucas, que como é que aquilo podia acontecer, e eu percebia realmente que elas não se responsabilizavam por também fazer a sua parte e que acabavam por ter muito medo também de tudo aquilo que acontecia. E isto para dizer que nesta era realmente a mediunidade é uma coisa cada vez mais desenvolvida, mais ativada e cabe a nós também fazer esse caminho, porque realmente os dons da nova era, todos estes dons que nós antes olhávamos como a bruxinha, como o padre, agora cada um de nós tem isso e cabe a cada um de nós fazer o seu caminho, porque na era de peixes foi a era da restrição, a era de obedecer, a era que o padre faz, a bruxa tira, o guru alinha, o professor guia, o médico cura, e o poder estava sempre fora de mim. E nesta era isso já não acontece, as coisas são muito mais de igual para igual, ou seja, um terapeuta pode-me ajudar, mas ele não é melhor do que eu é que tenho que fazer o meu caminho. E então, para dizer que tudo isto foi caindo, todas estas velhas estruturas estão a cair. E uma coisa que eu também fui mudando também foi a forma de olhar para as bruxas. Nós fomos ensinados muito, sei lá, ao longo do meu crescimento, eu lembro-me de ouvir muitas histórias. Vamos-te tirar uma olhada. Mesmo que seja inconsciente, aquele mindset ficou dentro de nós, sabem? Vamos tirar uma olhada, o bicho está virado, se calhar fez-te alguma coisa. Sinto-me assim tão mal. E então a tia vai ter com aquela senhora que vai conseguir tirar. Tudo aquilo vai ficando no nosso mindset. E então eu lembro-me, se calhar, ter uma imagem até bastante errada das bruxas. A bruxa é uma coisa má, a bruxa o que é que pode fazer? Vai-me enviar coisas, vai-me enviar voodoo, E eu comecei a perceber que, no fundo, as bruxas que nós conhecemos da Idade Média, muitas delas, claro que existe o bem e existe o mal, evidentemente, mas muitas delas foram mal interpretadas, bastante mal interpretadas, e foram mortas na fogueira erradamente, porque elas eram mulheres super inteligentes, com dons de cura fortíssimos, que usavam uma vassoura porque sabiam que manter a casa limpa era algo super saudável, super positivo, e tinham gatos para ajudar a matar os ratos. E muitas delas foram mortas na fogueira porque, se nós vermos tudo aquilo que não é bem compreendido, e as mulheres foram muito mal compreendidas ao longo da história, e tudo aquilo que causa estranheza, tudo aquilo que nós compreendemos, nós queremos erradicar. E então também mudar todo este mindset que nos foram ensinando. E lá está, existe o bem, existe o mal,
mas por acaso comecei mesmo a olhar para as bruxas de outra forma, porque eu acredito que muitas de nós, e tu que me ouves, trazemos estas memórias de ter vivido em alturas como a Idade Média, de ter trazido dons de cura e de ter sido muito mal interpretado. Eu sei que em muitas vidas eu trouxe dons de cura e que eu não conseguia cumprir a minha missão. E por isso é que nesta vida eu também venho novamente com dons de cura, a ver se eu nesta vida eu consigo cumprir o que em muitas outras eu não consegui. E eu sei que muitos destes medos, para com o energético, vêm também destas memórias inconscientes, destas vidas que nós realmente fomos mortas por termos dons de cura. E aquilo está lá a um nível inconsciente, vem como uma pré-crença quando nós encarnamos. Aquilo está lá, aquele sistema de crenças ainda aqui a reverberar. Estou a achar super graça porque está a aparecer pássaros. Pássaros! Pronto. E então agora vou enverdar um bocadinho pela minha jornada de cura, para vocês também perceberem o que é que me levou a fazer este podcast e estar hoje aqui a falar sobre este tema, que acreditem em mim, é muito mais fácil do que antes, mas é um tema que mexeu muito comigo e por isso não é dos mais fáceis, muito menos dos temas que eu mais adoro e que eu tenho mais amor por falar. Pronto, pássaros. Muito bem. Então vamos lá. Eu em 2019, eu já facilitava leituras angélicas, eu já meditava todos os dias, eu já vinha despertando espiritualmente fazia tempo, porque o meu despertar começou por volta dos meus 15 anos, dos meus 16 anos. E então, eu sempre tive uma grande sensibilidade extrema, mas quando eu comecei a abrir-me mais à minha mediunidade, que foi também um caminho, eu nunca fui atrás por querer, foi um passo, eu ia dando um passo e de repente as coisas foram acontecendo, mas não era algo que eu quisesse, de todo. E eu sempre tive uma grande sensibilidade às pessoas, aos ambientes, estar num ambiente e de repente eu sinto a pessoa, era muito esponjinha energética, algo que eu ainda venho trabalhando, ficava muito drenada e quando eu abri a minha mediunidade eu senti que isso ainda ficou mais exacerbado. Mas nesta fase que eu agora vou falar é que realmente se ficou muito mais ampliada essa sensibilidade aos espaços, à energia das pessoas, a ser muito esponjinha energética, a ter muito medo de ir a algum lugar e trazer alguma coisa energética que não fosse minha. Mas até 2019, se eu alguma vez me sentisse menos bem, eu limpava-me, eu fazia uma limpeza energética, eu meditava e passava, ou então pedia ajuda a um terapeuta e eu nesta altura eu dependia muito de terapeutas, de figuras externas que me guiassem o caminho e tudo aquilo que eles diziam como certo eu acreditava, não tinha grande filtro nesta fase. Mas para dizer que se alguma vez me sentisse menos bem devido a alguma energia, aquilo passava. Pelo que eu tinha uma crença ingênua de que nunca nada de mal me iria acontecer. Na altura era uma crença bastante ingênua e então, em 2020, isto foi em Lisboa, eu vivi tipo uma relação que nem chegou a 3 meses. E a pessoa não lidou muito bem com o término. Apesar de ter sido uma coisa com que ambas concordamos, eu sei que ela não lidou bem e ela, na verdade, ela queria que eu dissesse mas não vamos terminar. E como disse, sim, terminamos. Ela estava quase vamos terminar e eu sentia muito que ela queria, não vamos. E como eu simplesmente naquela altura disse, sim, acabou-se, seguimos caminhos separados, está tudo bem, ela lidou mal. Mas eu segui, eu senti que tinha sido o melhor para ambas, desejei-lhe todo bem, segui caminho. Depois, a pouco e pouco dessa relação ter terminado, eu comecei a sentir uns sintomas que nunca tinha sentido. Em primeiro lugar foi uma dor à volta da mama esquerda. Depois eu comecei a sentir que parecia que eu quando eu acordava de manhã, que eu nunca conseguia despertar completamente. Parecia sempre que eu tinha muita falta de clareza mental e eu nunca tinha sentido nada daquilo. Pelo que começou realmente a mexer muito comigo. Por que razão? Será que eu me estou a sentir assim? O que é que será que se passa? Que eu começou a mexer. E eu, nesta altura, eu tinha uma terapeuta
que já me acompanhava há algum tempo, que fazia limpezas energéticas, que fazia registros acásticos, fazia N de coisas. E ela, por acaso, é uma pessoa que ela tem muito estas crenças, tens que te limpar, olha a magia, e ela fazia isto. Eu, na altura, levava muitos amigos meus a ela e ela tinha muito esta cena de sentir sempre que alguém tinha feito alguma coisa. E hoje eu vejo que essa culpa não é do malho, é do malhadeiro, porque são tantas histórias assim. Mas pronto, esta pessoa tinha realmente aqui um grande papel muito importante na minha vida. E eu lembro-me que nessa altura eu comecei a dizer, olha, sinto-me assim, e ela dizia, eu na altura usava uma ferramenta que era o pêndulo hebreu, para eu, os objetos que eu tinha da minha ex, essa dos 3 meses, a roupa, ver se aquilo tinha magias, e aquilo dava sempre que sim. Então ela recomendou eu deitar tudo fora, eu queimar, então eu deitei uma série de coisas fora. Pronto, e segui. Fui fazer exames médicos, dava sempre que estava tudo bem, mesmo na dor da mama esquerda, dava sempre que estava tudo bem, tudo bem. Houve uma altura que realmente eu apresentava muita falta de B12 e eu hoje tenho este conhecimento e estrutura para ir comprar um suplemento, mas naquela altura o médico, foi uma médica, em vez de me passar um suplemento B12, passou-me um magnésio que não tinha B12 nenhuma. Ainda para mais o magnésio, há muitos tipos de magnésio que fazem, há pessoas que não caem muito bem, têm efeitos laxativos, e aquele magnésio fez muito mal e eu simplesmente parei de tomar. E também não comecei a tomar a B12, só comecei a tomar a B12 muito depois. E realmente a B12 pode causar falta de clareza mental, muitos esquecimentos. Eu lembro-me que me esqueci imenso de coisas. Mas pronto, vida que segue, os exames nunca davam assim nada e os médicos, até os próprios médicos nessa altura, não me ajudavam. Eu sentia mesmo que eu não sabia o que é que se passava comigo. Depois do tempo, passou uns meses e eu estava a fazer um curso que era dado por essa tal terapeuta que eu conhecia, uma rapariga, e a gente começamos a sair, começamos a ser amigas e a pouco começamos num envolvimento, sim. E um certo dia a minha ex conhecia esta terapeuta e ela foi a essa terapeuta e disse que tinha feito uma sessão, que lhe tinham dito que eu já estava a namorar, que se chamava o nome X, e era mesmo o nome da pessoa, e ela não tinha como saber, eu tinha bloqueado todos os amigos, não tinha mesmo nenhuma forma de saber que eu já estava a namorar, e isto, e a terapeuta disse que sentia que ela parecia que queria obter informações minhas. Aquilo mexeu comigo porque, de certa forma, eu senti-me um bocadinho desprotegida pela primeira vez. Então foi fazer uma terapia que lhe disseram isto, pronto. E que as coisas batiam certo. Pronto, aquilo começou a mexer comigo, eu falava com esta terapeuta, ela dizia, pronto, que eu tinha que ter muito cuidado, que eu nananana. Pronto, vida que segue, eu continuava a não me sentir muito bem, não sabia bem o que estava a acontecer. Passou alguns meses e isto foi em novembro de 2020, no mesmo ano. Eu conheci a que foi minha namorada durante 4 anos e meio e que foi uma alma, eu sei que aquela alma acordou passar por toda esta fase comigo e eu sou-lhe bastante grata. Sou bastante grata porque eu disse-lhe muitas vezes, ninguém passaria o que tu passaste. E ela disse, claro que sim, mas não, foi mesmo, comecei a ficar mesmo muito em baixo. E então quando nós começamos a namorar, eu não me sentia realmente bem, continuava a sentir dificuldade a acordar, muita falta de clareza mental e comecei a ter mais coisas que eu nunca tinha tido, medos que eu nunca tinha tido, pensamentos intrusivos que eu nunca tinha tido. Eu via muitas imagens da minha ex à minha frente, via tipo cenas a decorrer na minha mente a todo momento e aquilo começou a mexer muito comigo, deixei de ir a lugares, deitei imensa coisa fora, todas as roupas que me faziam lembrar dela, eu deitei fora, todos os objetos que me faziam lembrar dela, eu deitei fora, eu deixei de falar com imensa gente, eu deixei de ter libido, eu vivia super triste na cama a chorar porque eu não percebia que raio estava a passar comigo, estava mesmo muito mal. Deixei de querer ir a lugares, todos os lugares que de alguma forma fossem perto da casa dessa ex eu evitava tudo que pudesse me lembrar dela. Então, para vocês perceberem que isto se tornou uma prisão autêntica. E eu não sabia o que raio se passava e só sabia que normalmente quando eu me sentia menos bem as coisas passavam rápido e ali aquilo não acontecia. Então começou uma grande jornada que eu comecei a ir a vários terapeutas e eu nesta altura eu ainda dependia muito do que diziam e então os terapeutas diziam que
Mas e estou aqui a passar à frente de uma coisa. Antes disto, com esta namorada, que foi minha namorada durante 4 anos e meio e que eu não me sentia bem, nós fomos uns dias de viagem e eu não me estava mesmo a sentir bem, por isso liguei àquela terapeuta para ela me perguntar se ela me podia ajudar e ela fez uma limpeza e ela disse que sentia que aquela ex dos 3 meses andava a fazer trabalhos contra mim diários e que era uma coisa mesmo que ela era rigorosa, que ela fazia e que era por isso que eu me sentia mal, mas que ela estava a limpar e que eu ia ficar bem. Certo é que aquilo lá tive um medo. Eu sentia-me desprotegida, eu não sabia o que estava-se a passar, eu não sabia o que fazer e claro que hoje, à luz, teria sido muito melhor que se ela nunca me tivesse dito. Porque também há coisas que não é necessário o paciente saber. Mas eu sei que eu tinha um acordo com aquela pessoa, que eu precisava de ter passado por aquela ilusão para depois me poder desiludir. Por isso eu precisava que ela de facto me tivesse dito. Então aquilo ativou-se ali uma ferida gigante. E então eu comecei a ir a vários terapeutas que diziam que... Claro que eu dizia o que me tinham dito. Eu também nunca não disse. Não saberia o que me teriam dito se eu nunca tivesse dito. Pronto, não sei, eu realmente dizia, olha, disseram-me que a minha ex está a fazer isto e eu estou-me a sentir muito mal, será que me podes ajudar? E eles, quando se conectavam, eles diziam sempre, sinto que tens uma coisa boa e má, não te consigo ajudar, e passavam para outro terapeuta. E isto aconteceu várias vezes. Eu ia, passavam para outra pessoa. Ou diziam que realmente validavam aquilo que esta primeira terapeuta tinha dito, que a minha namorada andava a fazer coisas e que não me conseguiam ajudar. E ainda houve uma pessoa, um terapeuta, que disse que isso era uma grande parvoíce, que ninguém consegue fazer isso através da hipnose, que ninguém fica tão mal durante tanto tempo, que os chakras eles voltam-se a abrir, eles voltam-se a desbloquear, que isso não funciona assim. Mas para dizer que toda a gente me dizia coisas diferentes, eu dependia muito, eu acreditava em tudo o que me diziam, por isso eu já não sabia o que é que eu acreditava, eu já não sabia porque é que eu estava assim, eu só sei que era absolutamente horrível. Então eu fiz uma coisa, eu briguei com os guias. Eu deixei de fazer leituras angélicas, eu briguei com os guias, parei de falar com eles. Eu cortei por completo. E agora vamos respirar fundo. Porque isto é imensa graça, eu briguei com os guias. Primeiro porque me senti desprotegida, porque senti-me abandonada pela vida. Eu senti que aquilo demorou imenso tempo e que eu não conseguia compreender o que é que estava realmente a acontecer. E depois porque eu pensei que de certa forma também podia ser aquela ligação ao mundo espiritual, aos guias, que também podia estar a causar tudo aquilo. E como eu queria voltar ao meu bem-estar, porque isso era certo, eu não me sentia como sempre. E como eu queria voltar-me a sentir bem, eu cortei. E para vos dizer que também não foi só esta terapeuta que disse aquilo, não foi só o facto da minha ex ter ido dizer a esta terapeuta que tinha feito uma sessão e que sabia isto e que não tinha como saber, ainda para mais sabia o nome, que eu parecia tipo louco, foi também o facto de uma familiar desta namorada que eu estava agora ter ido fazer uma sessão em que lhe disseram várias coisas da pessoa com quem ela estava a namorar e era uma familiar muito chegada, aquilo era muito delicado para mim e disse coisas más sobre a relação, disse coisas más sobre mim, mas disse certas coisas que ela não tinha como saber de detalhes de mim, de onde eu sou, do curso que eu fiz e que ela não tinha como saber. Então, mais uma vez, a minha namorada teve, que agora é minha ex, mas pronto, essa namorada teve necessidade de me dizer para se libertar, embora dissesse sempre que o que importava era aquilo que ela conhecia de mim, não importava nada que lhe tivessem dito, mas aquilo mais uma vez mexeu muito comigo. Porque raio é que há pessoas que vão fazer estas sessões e que dizem estas merdas sobre mim e depois vêm-me dizer porque é que isto está a acontecer, uma desproteção muito grande. Eu sentia-me abandonada pela vida, eu sentia porque é que isto está a acontecer, porque eu sentia como é que alguém pode ter autoridade para fazer isto. Tipo, e que ainda me vêm dizer, tipo, deixem-me da mão, deixem-me viver a vida. E então eu cortei a ligação com os guias, pronto. O tempo foi passando e como vos disse, quando eu ia de sessão em sessão com um terapeuta que me passava, aquilo era muito difícil. Eu percebi que realmente eu trazia também muitas memórias da minha própria família, que este tema também era um tema na minha família. Eu percebi que havia várias ligações aqui com muitas coisas, mas pronto, vida que segue. Eu senti que realmente comecei a sair desta situação em 2023 com a minha psicóloga, que é a minha psicóloga até hoje. E então, para vos dizer, eu acho que aquilo tinha que durar aquele tempo exato,
Porque eu em 2019 eu já tinha feito sessões com esta psicóloga, que é uma psicóloga que, além de ser maravilhosa, tem uma grande ligação espiritual, porque é a psicóloga perfeita para mim, porque seria muito difícil eu ter sessões com um psicólogo cético, porque eu realmente preciso de conversar de determinados temas. E eu tinha feito várias sessões, mas naquela altura eu achei que queria seguir por outro caminho e assim foi. E durante este tempo que eu estava tão em baixo, que eu estava de cama a chorar, eu fui à procura de psicólogos, mas nunca me passou pela cabeça voltar. Eu nem me lembrava que ela existia, verdade, eu nem me lembrava. E eu lembro-me que eu ia fazer, fiz com várias consultas com vários psicólogos, eu nunca me identificava com ninguém, fiz várias, tentei outra, então também acabei por desistir. E certo dia, em 2023, eu lembro-me, veio o meu pensamento: mas como assim? Só houve uma psicóloga até hoje que tu adoraste, porque que andas à procura de outros? Mas eu até aquele momento eu não me tinha lembrado, parecia que só ali naquele exato momento, no exato momento daquela fase é que eu podia voltar a ela, por alguma razão. E assim foi. E eu vou-vos dizer várias coisas que foram importantes. Para mim, as sessões com a minha psicóloga foi uma das mais importantes. Ela ajudou-me a desconstruir tudo o que tinham construído e eu acho ela é maravilhosa, eu sou-lhe bastante grata e eu lembro-me, às vezes senti fogo. Se calhar houve momentos que teria sido mais fácil para ela passar-me para outro profissional. E eu lembro-me de eu dizer que os terapeutas me tinham passado de profissional para profissional e de eu ver que ela achava aquilo uma parvoíce. E foi muito bom eu ter voltado a encontrar um porto seguro, um porto de segurança, porque eu estava-me a sentir muito desprotegida, muito abandonada por mim, pela vida, pelos guias, por tudo. E então nós começamos a fazer um grande trabalho de desconstrução de tudo aquilo que me tinham construído. Mas para vos dizer, aquilo deixou marcas profundas. Passou vários anos, eu já sinto que não estou nem aí, mas às vezes eu ainda tenho medo e eu digo: ai, será que me fizeram alguma coisa? Será que me vão fazer mal energeticamente? Será? A pouco e pouco eu voltei a ir aos sítios normalmente, a estar, pronto, normalmente a abrir-me de novo às pessoas, e porque naquela altura eu vivi tudo muito aquilo com a pessoa com quem eu estava, a nível amoroso, e eu fechei-me muito aos meus amigos, e fechei-me muito, eu perdi a minha libido e a minha vontade de viver. E a minha psicóloga foi mesmo muito importante, mesmo muito importante. Foi aqui um trabalho de desconstrução que nós fomos fazendo, porque eu trazia o tema muitas vezes. E ela trouxe-me aqui um enraizamento que eu precisava. A segunda coisa que também me ajudou muito foi, eu fiz sessões, primeiro com uma terapeuta, depois com outra, porque foi aqui, teve um espaço temporal entre ambas, e depois esta primeira já não podia, eu acabei por fazer com outra, e foi com duas terapeutas do método da Alexandra Salnado. E aqui elas ajudaram-me bastante em vários pontos. A primeira disse que sentia realmente a energia de algo que tivesse acontecido, que também podia ser o meu próprio medo em ação. Mas o que nós fizemos foi, primeiro, desconstruir muitas ideias sobre o tema, muitas ideias, e fizemos muita limpeza, e foi aqui que comecei a fortalecer a minha ligação à fonte de uma forma diferente, que eu comecei a perceber que a questão não é se me vai ou não acontecer coisas menos boas ao longo da vida. Provavelmente vão, porque a vida é assim, mas eu agora tenho um enraizamento de eu própria me ligo à fonte e deixo de necessitar desses intermédios. Ao longo do tempo foi isto que eu fui aprendendo. Eu comecei a fortalecer a minha ligação à fonte com a grande luz, com os guias, que eu depois lá restabeleci o meu contacto, e eu já vou falar sobre isso. Mas que eu fiquei mesmo, eu briguei mesmo com eles, e muitas vezes hoje eles ainda dizem: tu não confias em nós ainda, a sério, depois de tudo tu ainda não confias em nós. É verdade que ele deixou uma marca profunda super grande. E então eu comecei a fazer esse trabalho em desconstrução de ideias e de limpeza com a grande luz. E então nós encaminhamos uma personagem de outra vida que eu incorporava, que estava ainda presente na minha energia, e que vivia numa comunidade e que lhe tinham feito coisas, e ela de facto tinha-se perdido por completo em toda aquela vida, e eu continuava inconscientemente ainda a atrair aquela energia daquela vida. Então nós encaminhamos, nós limpamos. Mas lá está, que ele tinha deixado tantas marcas profundas, que foi um trabalho de vários anos, de várias sessões, de várias retiradas de ilusões, porque eu sinto que eu iludi-me e depois precisei de desiludir-me. A terceira coisa que me ajudou bastante
foi sessões com a Natália Mercury, que é médium, que já esteve aqui no podcast, o episódio 6, e que ela é maravilhosa também. E eu lembro-me que a primeira coisa, assim, que eu já não falava com os guias há muito tempo, não é? E assim, a primeira coisa que eles disseram foi: desculpa, desculpa, nós não podemos fazer nada. Nós não tínhamos sequer autorização para isso. E foi ali que eu percebi que era como se eu precisasse de viver aquela fase. Aquilo era um contrato, aquilo era um acordo que a minha alma tinha feito antes de encarnar. Nós não tínhamos sequer autorização para isso. E uma coisa super interessante, se vocês me perguntarem hoje, será que ela fez alguma coisa, será que ela não fez? Eu não sei e eu não quero saber. Os guias disseram, e eu sinto isto tanto em mim, o que aconteceu aqui na matéria não importa, é completamente irrelevante. O que aconteceu espiritualmente, aquilo que eu precisava, foi os atores perfeitos que eu atraí para eu passar por aquela ilusão. Eles estavam todos a ajudar, porque eu trazia aquela ilusão e eu precisei daquela experiência para me desiludir e para crescer e evoluir espiritualmente. E então os guias diziam que eu trazia uma ferida tão profunda, que o meu corpo todo estava tão negro, tão escuro, de tantas vidas, e que foi como se eu, depois de terminar aquela primeira relação, eu tivesse colocado, eu tinha um penso rápido naquela ferida tão profunda, e foi como se depois da relação terminar, inconscientemente eu tirei aquilo e disse: eu vou olhar para esta ferida. E ali começou aquela jornada. E foi muito importante, porque eu voltei a contactar os guias, voltar a falar com eles. Tive depois eu própria, muitas conversas com eles, em que eu continuava a ter medo e eles continuavam a desconstruir tudo o que tinha realmente acontecido, tudo aquilo que eu tinha aprendido, e até chegar ao ponto que eu estou hoje, e que eu já vou-vos contar aquilo que eu sinto que eu realmente aprendi e o que é que realmente aquilo significou. Mas para dizer que aqui a Natália também foi muito importante e trouxe-me mensagens também muito importantes, e eu agora vejo mesmo tudo de uma forma muito, muito diferente. E o quarto ponto que me ajudou muito foi, já em 2024, eu fui fazer uma imersão de mediunidade com a Alexandra Salnado, que eu amo. Falo muito de Alexandra, eu acho que nós somos muito abençoados para ela desenvolver este trabalho aqui em Portugal e no Brasil, e eu acho que é super maravilhoso. Tanto que eu, por exemplo, já não faço a terapia do plano de Libra que eu fazia. Eu hoje todas as limpezas que eu faço em mim através da autocura, do método de Jesus, da grande luz, do mais alto arcanjo do céu, que foi o método que a Alexandra recebeu. E eu fui fazer uma imersão de mediunidade, e vou-vos dizer, nesse dia eu ainda tinha medos, então eu não fiquei super confortável a fazer, por exemplo, exercícios de mediunidade com outros colegas. Eu tinha ainda muito medo de receber, de ficar muito drenada. Ainda hoje eu venho trabalhando muito isso em mim, mas hoje com outra consciência. E houve assim um momento que eu tive a oportunidade de falar com a Alexandra, um bocadinho a sós. E eu falei-lhe disto tudo que eu vos falei, sucintamente. E ela foi muito sucinta, mas foi uma conversa que ainda hoje eu me lembro e que reverbera em mim. Ela disse: tu és extremamente mediúnica. Tu és extremamente mediúnica. O bem e o mal existem, sim. E eu agora também já vou falar aqui um bocadinho para a minha própria voz, lembrando-me do que ela disse, que eu já não me lembro exatamente. Lembro-me das ideias. O bem e o mal existem, sim. Mas se tu te aprendes a proteger, a densidade não vive na luz. Se tu aprenderes a limpar, a estar envolvida em luz, aquilo vem, faz ricochete e volta para a pessoa. Não entra. É aprender a estar na luz, aquilo vem, não faz, não tem ressonância, não confere. E ela disse que sentia que eu ainda tinha uma certa vitimização na forma que eu ainda falava, que também foi muito importante eu compreender isso. E ainda disse outra coisa que eu fiquei estupefacta. Ela disse: eu sinto que ainda te falta compromisso. E eu, como assim? Dentro de mim, eu sinto que sou tão comprometida. E afinal ainda havia muito mais compromisso para eu ganhar da minha parte, muito mais do que naquela altura, mesmo muito mais. E ela explicou: isto é tempo e treino. A limpeza energética é como tomar banho, é uma coisa que tens que fazer todos os dias, mas que a pouco e pouco se vai tornar cada vez mais uma coisa como tomar banho. E foi ali que eu percebi: ok, eu sou mediúnica,
Eu tenho esta condição, mas eu não tenho que estar só na parte má desta condição, porque esta condição tem coisas maravilhosas. De eu compreender o mundo como as pessoas que são mediúnicas não compreendem, de sentir o mundo. Então falta a minha parte, que é eu responsabilizar-me por isto. Ok, vou ter que me limpar, ok, vou ter que aprender a proteger-me e a blindar-me, mas faz parte, faz parte. Então estas quatro pontos aqui que eu disse foram super importantes e agora eu vou falar dos pontos que eu sinto, o que é que eu realmente aprendi com isto. Eu sinto que eu tive de passar pela ilusão extrema para depois me poder desiludir. Acho que as ilusões servem a um propósito na vida. E esta ilusão teve um propósito, fez-me compreender aquilo que eu acreditava, aquilo que estava ainda na minha energia, nas minhas crenças, e depois desiludir-me e aumentar o estado de consciência. E eu percebi que tinha que sair do papel da vítima e passar para restabelecer o meu poder. Que foi isso que eu sinto que a minha psicóloga me ajudou muito, a voltar a restabelecer o meu poder. Porque quando nós acreditamos que alguém nos fez alguma coisa e ficamos presas nesta história, por vezes há pessoas que ficam presas nestas histórias a vida toda, nós estamos no papel da vítima indefesa. E a vítima indefesa não tem força para nada, ela é vítima, não é? Então só quando nós voltamos a resgatar o nosso poder é que nós podemos alterar alguma coisa. E é aqui uma grande chave de mudança. Tu não és a vítima, tu és o poder da tua vida. Então imaginem que alguém tinha o poder de nos fazer isso e nós passarmos a vida toda mal. Não, isto é uma grande ilusão, isso não faz sentido nenhum. E eu acho que quando nós começamos a escavar e a subir e a subir e a elevar a nossa frequência vibratória, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Posso-vos dizer, com os terapeutas da Alexandra Solnado, eu dizia-lhes coisas que fazia, que me tinham ensinado para limpar os ambientes, para, sei lá, para proteger-me. E eu lembro-me, até houve uma coisa que eu disse, que uma delas uma vez ri-se, e eu aí, conforme eu tenho evoluído, eu tenho percebido mesmo, tipo, sei lá, quantas coisas nós podemos fazer. Mete ali a plantinha, o amoníaco em cada ponta e nanana, e estás a fazer aquilo tudo no mental, mas não tem intenção nenhuma. Não... Quando tu aprendes a ir à luz e a limpar os ambientes com a luz, a limpar-te a ti com a luz, a resgatares a tua energia que ficou perdida em pessoas e em lugares e que volta a ti inteira e purificada, e a tirares de ti todas as energias dos outros, todas as energias de lugares onde estivestes, físicos e astrais, todas as informações, sabem? A tirar tudo isso é muito diferente destas coisas mentais que dizem vais fazer assim, vais rezar a reza, vais colocar o amoníaco, vais colocar a planta de São Jorge no lado não sei qual da casa, vais fazer assim, mas é tudo no mental. Então o segundo ponto que eu sinto que me ajudou muito foi eu compreender que o bem e o mal existem. Estas coisas existem, sim. O bem e o mal existem, nós estamos na dualidade, o amor e o ódio, a luz e a sombra, sim, tudo isso existe. Mas se eu me aprendo a blindar, a proteger-me, faz ricochete e volta para a pessoa. E tudo aquilo que nós enviamos volta multiplicado. Tudo aquilo que eu envio a alguém volta multiplicado para mim. Se eu envio o bem, eu vou receber o bem multiplicado. Se eu envio o mal, eu vou receber o mal multiplicado. Isto são leis da física quântica. Então, desconstruir também isso. Se vem, faz ricochete e volta. E se entrou, eu agora tenho capacidade para receber a luz e a densidade não vive na luz. Então eu vou limpar-me. Pode levar um bocadinho mais de tempo, um bocadinho menos de tempo. Se tiver muito mal, posso contactar alguém que eu confio muito. Mas eu hoje faço sempre eu própria. Porque nem essas histórias é nós irmos aos lugares e ficarmos às vezes assim mais pesados. Então eu recebo a luz e eu deixo aquilo, eu aspiro aquilo. E também compreender que tudo é um espelho do que vai aqui dentro. Tudo é um espelho do que vai aqui dentro, porque parece que há pessoas que estão muito mais propícias a viver estas histórias do que outras. Por acaso, esta minha ex que acompanhou toda esta fase, ela brincava muito para me ajudar. Ela dizia, olha, imagina o Cristiano Ronaldo. Achas que há muitas pessoas que não lhe querem mal, que não lhe querem tirar tudo aquilo que ele conquistou?
Porque parece que há pessoas que estão muito mais propícias e há outras que estão nem aí e de certeza que devem fazer merdas, mas que estão realmente nem aí porque é outra frequência vibratória. E foi aqui que eu percebi que, nesta jornada, que eu tinha que alterar crenças, porque eu realmente acreditava naquilo e como eu acreditava naquilo, aquilo fez ressonância e por isso é que eu vivi aquela história. Então eu tinha que alterar as crenças que acreditavam naquilo, porque se eu não acreditasse, se as minhas crenças não estivessem em ressonância, aquilo não tinha entrado simplesmente. Porque isto é como se eu tivesse a ouvir RFM e outra pessoa está a ouvir a Rádio Smooth. Pronto. Que eu acho que é uma rádio aqui da Madeira. Pronto, a RFM está nesta frequência e esta rádio está nesta frequência. Elas não têm, elas não fazem match, são completamente frequências opostas. E é igual, se eu me elevo, se eu mudo as minhas crenças, eu começo a estar numa frequência e as outras, estas pessoas que ainda estão nestas crenças, a acreditar nestas coisas e a fazer estes trabalhos, estão noutra. Não tem ressonância, a menos que eu acredite, a menos que eu ainda dê poder àquilo. Porque o que eu acredito é que nestas histórias, nestas pessoas todas que eu ouço e mesmo em mim, há uma grande desresponsabilização do seu processo. E o que é que isto significa? Eu passo o dia todo a vibrar densidade. Julgamento, vitimização, inveja, tristeza, medo, a vibrar nesta energia da Matrix, como se costuma dizer. E no final do dia, eu tenho a ousadia de culpar o outro, o X e o Y, pela forma que a minha vida está. Vem a tão grande incoerência. Então, eu vibro X, eu falo X, eu passo o dia a falar mal, eu passo o dia a julgar, eu passo o dia, as minhas ações estão todas em não conferência com aquilo que eu desejo para a minha vida, está tudo em incoerência. Mas no final do dia, então, não é muito mais fácil eu culpar a minha densidade e as minhas sombras por serem olhadas e trabalhadas pelo H, pelo X, pelo Y. Claro que é muito mais fácil. Eu ainda não estou a responsabilizar-me, eu estou no papel de vítima, que é muito mais fácil olhar para o outro e culpá-lo pelas circunstâncias em que a minha vida se encontra neste momento. Então, tipo, eu tenho amigos que às vezes me mandam mensagens: será, Sofia, será? E eu tento sempre que eles expandam a consciência, porque eu acho que é mesmo uma responsabilização. E às vezes a vida parece que está travada e nós temos todo este mindset que vem desta sociedade que acredita nisto, estas heranças que nós vamos recebendo, mas que nós próprios, atenção, nós trazemos, se nós crescemos aqui, num sítio assim, é porque nós já trazíamos aquilo como pré-crença, se não tínhamos crescido noutro lugar qualquer. Então é muito mais fácil, no final do dia, culpar as minhas sombras e a minha vida, o efeito que ela está, aquilo que eu ando a receber, pelo outro. E que no fundo ele espelha o que vai aqui dentro. O outro espelha o que vai aqui dentro, senão não ressoava. Se eu não acreditasse naquilo, naquela altura, eu nunca teria vivido aquela história. Nunca teria vivido aquela história. Então foi isso que eu aprendi. Aprendi a limpar-me. Se alguma vez entra, eu limpo. Se eu me blindo, faz ricochete e volta. Se alguma vez eu ainda estou assim mais frágilzinha e entrou qualquer coisa que me fez sentir mais em baixo, eu limpo e volto a encher-me de luz. É uma forma para mim, para a vida. Como a Alexandra disse, é tempo em treino. Se entrou, limpo, blindo-me. Tento-me estar sempre blindada para não entrar, faz ricochete e volta. Não confere, não tem como conferir. Há pessoas que estão muito mais propícias a passar toda a vida nestes enredos do que outras. Tem de haver uma razão para isso. E não és culpada, não és vítima das circunstâncias. Tu tens o poder de mudar a tua vida. E quando nós estamos na vítima é que sentimos sem força, porque a vítima de facto não tem poder para nada. E eu também compreendi aqui, a Natália foi muito importante, o poder da intenção é fortíssimo. O livre-arbítrio que Deus nos concedeu aqui na Terra. Há sítios, sim, outras dimensões que não há o livre-arbítrio e que as coisas se desenrolam de outra forma. Mas aqui na Terra, Deus concedeu-nos o livre-arbítrio. E eu sempre senti que eu era permissiva, eu tinha uma crença de permissão. Então é como se eu dissesse não, mas a pessoa pode sempre passar. E isto para os ataques energéticos é como se eu dissesse não, mas aquilo pode entrar. Como se eu acreditasse sempre que a minha voz não tem poder suficiente. Então eu comecei
a perceber o poder da intenção, quando eu intenciono a luz, quando eu intenciono aquilo que eu quero, e o livre arbítrio. Se eu convoco os guias de amor e luz, a Natália costuma dizer, chama 3 vezes, convocaste, mais nada pode vir, não tem como, é o meu livre-arbítrio que está em ação. Eu convoco os guias de amor e luz que me acompanham e que cumprem o plano divino. Não pode vir mais nada além disso, é o meu livre-arbítrio. E eu comecei, e isto é uma coisa que ainda é um processo, eu comecei a perceber quão permissiva eu sou, como se eu dissesse não, mas eu vou aos sítios e é como se eu tivesse uma crença, mais uma vez eu sinto que é um trabalho de crenças, que aquilo pode entrar, E tem sido um trabalho realmente de desconstrução que eu venho percorrendo há muito tempo e que eu compreendi que o pior feitiço é aquele que nós fazemos contra nós mesmos. O pior trabalho é aquele que nós fazemos contra nós mesmos, diariamente, dia após dia. O pior feitiço é aquele que nós fazemos contra nós mesmos. Aquilo que nós dizemos, os guias costumam muitas vezes dizer, para de trabalhar contra ti. Se não queres isso para a tua vida, porquê é que estás para aí a dizer isso? Às vezes em temas que não têm nada a ver com este. Para de trabalhar contra ti. O pior feitiço é aquele que nós lançamos contra nós mesmos. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vibramos, as nossas ações. E depois culpamos o outro, mas na verdade este aqui primeiro é onde nós temos que olhar, porque os outros só estão a espelhar-nos o que vai aqui dentro. É uma lei. É uma lei. Eu sou energia e eu recebo mais do mesmo. Ai, eu estou muito feliz por ter sido capaz de falar sobre tudo isto. E eu acredito que estamos a chegar ao fim. E eu queria dizer aqui ainda algumas coisas. A minha principal intenção hoje era contar a minha história, partilhar aquilo que eu aprendi e, de alguma forma, ajudar alguém através da minha perspectiva. Eu não compreendo todas as realidades, eu não sei tudo. Eu sinto que o que me ajudou realmente foi voltar a resgatar o meu poder, a mudar as minhas crenças. Hoje eu também percebo que mais do que o medo energético que parece assim à superfície quando eu olho para esta situação, que era esse, na verdade isto ativou as minhas feridas de infância, iguais. Os atores diferentes, histórias diferentes, mas a mesma ferida do abandono, que eu ainda hei de fazer um podcast sobre a ferida do abandono e também ainda hei de fazer um podcast só sobre a mediunidade. A ferida do abandono, a grande desproteção, ativou as minhas feridas. Situação diferente, atores diferentes, mas no fundo foi isso. Eu senti-me muito abandonada por mim, pela vida, pelos outros, porque eu ainda acreditava que a cura, que quando acontecia alguma coisa de menos bom, era quase um milagre, assim, pelos ares que ia aparecer e me vinha salvar. Todas estas ideias que nós também recebemos dos filmes que vemos, das novelas que vemos, dos filmes que vemos, pronto. E eu percebi que eu esperava, mesmo nos meus sonhos, eu esperava sempre esse alguém que me viesse salvar e puxar. E eu percebi que a cura se deu com um passo a passo, passo a passo. E eu acho que o que mudou foi o meu enraizamento, o meu discernimento, a minha ligação com a fonte também mudou. Eu agora compreendo as coisas de forma diferente. Eu sou muito mais seletiva a quem recorro, muito mais, tenho que sentir mesmo. Confio muito mais na minha intuição como a minha maior bússola, muito mais nas pessoas, naquilo que eu digo, seleciono mesmo. E eu sinto que eu ganhei uma estrutura que eu antes não tinha. Se um vento passasse, me deitaria abaixo. E eu agora tenho uma estrutura, um enraizamento, uma segurança que é muito mais madura e muito menos ilusória. Porque, na verdade, eu passei pelas ilusões da espiritualidade, que é uma das maiores, para te vir dizer hoje tudo isto que te venho dizer. Agora de uma perspectiva mais madura e mais adulta e mais realista, eu acredito. Porque eu sei que há terapeutas que a cada sessão são histórias diferentes, pessoas diferentes e todas as sessões estão a dizer o mesmo. Ou é do malho ou é do malhadeiro. E eu acho que é muito importante termos atenção a quem também nos permitimos abrir. Claro que se nós estamos ali é porque de alguma forma ainda tínhamos que ter passado por aquilo,
mas eu hoje tenho realmente, eu hoje tenho um sentido de proteção que eu sei que nada de mal, nada, não vou ter mais este tipo de problemas, porque mesmo que até pudesse passar, eu hoje tenho ferramentas diferentes para vivenciar e tenho porque vivi. Foi muito difícil, como eu disse, foi a pior fase, porque foi muito tempo. Quando eu estava a viver, é que eu parecia muito tempo, parecia que eu sentia-me assim todos os dias e que nada acontecia, nada, como se eu esperasse sempre ir a uma sessão e ficar maravilhosamente bem. E naquela fase não era assim. Então aquilo assustou-me bastante. E eu hoje sou bastante grata. Como na série Uma Nova Mulher, que quando aquela personagem que está doente, e que é um nome muito esquisito, por isso eu não vou dizer, um nome turco, Sevgi, pronto, está doente e ela vai fazer a sua primeira constelação e ele olha para ela e diz tu estás grata pela tua doença? E ela ao início fica, como assim? E depois passa algum tempo, ela já fez a constelação e ela está a falar com a amiga Ada, que é bastante fechada, por acaso o desenvolvimento da Ada na série é qualquer coisa extraordinária. Uma nova mulher. E a Ada fica, como assim? Estás a dizer que agora és grata à doença? E é o mesmo, eu hoje sou grata a isto. Na altura jamais diria. Achei que aquilo era o pior que me podia ter acontecido, bloqueei toda a gente, pronto, achei que nunca queria sempre viver daquele medo. E hoje eu sou bastante grata, porque ganhei uma estrutura muito mais profunda, muito mais enraizada, muito mais madura. E por isso, tu que estás aí a ouvir, que me acompanhas, e que de alguma forma isto também possa estar a ressoar com algum aspecto da tua história, eu, acima de tudo, espero trazer aqui uma mensagem de fé, de esperança e de resgate do poder, porque é isso mesmo que eu acredito. Eu acredito que é possível nós curarmos, que todas as experiências da vida são oportunidades de cura, se assim as escolhermos olhar. E, e é isso, tu quiseres me dizer alguma coisa do que é que sentiste, diz-me. Estou mesmo feliz por ter conseguido, porque eu até estava a pensar só fazer este podcast aqui para uma semana, achei que precisava de sentir muito mais tempo, muito medo, porque no fundo também posso-vos dizer que a maior parte das pessoas nem sabe que eu vivi isto. Eu vivi isto mesmo numa bolha isolada muito grande. Eu isolei-me muito. Depois voltar à vida foi desafiante. Voltar a abrir-me à alegria de viver. Sair daquela energia de morte a que eu me tinha votado. Que eu me tinha votado de certa forma, mas sim, realmente eu votei-me àquela energia de morte, de tristeza profunda, de choro. Eu chorava muito. Por isso, pronto, olha, espero que te tenha ressoado e até o próximo episódio.